Leitura do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível
torna pesada a alma e tenta de argila oprime a mente que pensa. Mas podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido pelo desígnio, sem que lhe desse sabedoria e do alto lhes enviasse pelo Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando
Leitura da carta de São Paulo a Filemão. Tarsis, eu, Paulo, velho consolo, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faça-te um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Eu estou mandando de volta para ti, ele como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de ter ele comigo, a fim de que fosse representante para cuidar de mim nessa prisão. Eu devo ao Evangelho, mas eu quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele for retirado do orgulho, talvez seja para que tu tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso, como irmão querido, muitíssimo querido para mim, como mais dele, louvor para ti, tanto como pessoa humana, quanto como irmão do Senhor. Assim estás em comunhão de fé comigo. Recebo como se fosse a mim mesmo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar a outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste 22º domingo, do tempo 23º domingo, do tempo comum, vai nos apresentar o caminho do discípulo, o caminho que todo aquele que deseja caminhar ao lado de Jesus deve percorrer. Aqui nós encontramos Jesus no Evangelho de São Lucas, que subindo para Jerusalém, percebe que existe uma multidão que caminha atrás dele, uma multidão que vai atrás do
E esta multidão caminha atrás de Jesus, não tanto porque o reconhecem como o Senhor e Mestre, como aquele que devia sofrer muito, morrer na cruz e ressuscitar, mas muitos ficavam entusiasmados em seguir Jesus por causa daquelas coisas que foi capaz de realizar durante o seu ministério público, realizando as curas, os milagres, alimentando os que tinham fome, realizando aqueles milagres todos que Jesus realizou. Isso tudo deslumbrava as pessoas, mas não faziam com que elas entrassem dentro do seguimento de Cristo. E Jesus volta-se para aquela multidão, tomando a sua palavra, e diz que quem deseja segui-lo precisa renunciar ao pai, à mãe, aos filhos, renunciar à sua própria vida. Em outras palavras, Jesus poderia dizer aqui: aquele que ama mais a sua família, aquele que ama mais as coisas deste mundo, os seus bens e os seus patrimônios, mais do que a mim, este não é digno de ser meu discípulo. Porque ser discípulo de Jesus implica renúncia. Seguir Jesus e fazer a sua vontade exige de nós a capacidade de abrir mão de muitas coisas, inclusive dos nossos desejos, muitas vezes egoístas. Mesmo aqueles que vão casar-se, por exemplo, que não seguem a Jesus como religioso ou religiosa, mesmo essas pessoas precisam abrir mão de muita coisa. Aquele que casa está abrindo mão de estar ali dentro de casa com os pais, muitas vezes ajudando até cuidar dos mais jovens, dos irmãos mais novos, assume uma nova vida. Aquele que deseja casar-se abre mão de outros relacionamentos, porque compreende que a vida conjugal para ele é essencial. Então tudo na nossa vida implica renúncia. E este Evangelho ele fala de um modo também muito forte aos nossos corações, dos sacerdotes, dos religiosos e das religiosas, porque não existe espaço no seguimento de Jesus para os nossos pensamentos e sentimentos egoístas. Por isso, às vezes, uma comunidade de seminário começa com 7, 8, 10. A minha turma de seminário começou com 7. Terminamos ordenando 3 apenas. No passado, entravam turmas com 20, 30, 40, 50 jovens por seminário. Podia contar quantos chegavam no final da teologia. Às vezes 5, 6, 7 ordenavam padres. Porque o seguimento de Jesus exige de nós uma grande renúncia. E aí todos os textos bíblicos hoje nos ajudam a perceber isso. No Evangelho, Jesus fala sobre esta renúncia, a necessidade de tomar a cruz, ou seja, os sofrimentos desta vida. Vai falar também de Jesus no Evangelho sobre o discípulo é aquele que caminha atrás do Mestre. Nós não podemos passar na frente de Jesus. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, primeiro precisamos nos perguntar se esta é a vontade de Deus. E aí que entra a primeira leitura de hoje do livro da sabedoria. E aí o Salmo vai falar de forma tão bonita, comentando aquilo que nos fala a primeira leitura, porque o nosso tempo nesta terra é passageiro. Somos como os homens e as mulheres, são como a erva que nasce pela manhã desejante, mas no final do dia já está secando. A nossa vida é um sopro nesta terra. E aí nós precisamos pedir aquilo que nos fala a primeira leitura. Pedir ao Senhor a sabedoria para que o nosso seguimento, para que o nosso discipulado em Jesus Cristo seja discipulado de sabedoria. Nós não podemos ser discípulos de Jesus e caminharmos por nós mesmos, mas sempre nos perguntar qual é a vontade de Deus em nossa vida. E aí, para encerrar essa reflexão, as palavras de São Paulo a Filemo são muito bonitas, porque Paulo, já na idade avançada, já na prisão, ele é acolhido por Onésimo, que é escravo de Filemo. E aí Paulo ele é cuidado ali por Onésimo. E Paulo batiza Onésimo ali na prisão, e Onésimo se torna também discípulo de Cristo. Onésimo se torna membro desta comunidade de fé. Então o discipulado de Cristo faz isso conosco, ele nos insere na vida de Cristo. Por isso que na catequese o jovem vai aprendendo, vai caminhando, e depois ele recebe o sacramento da crisma, que é o sacramento da maturidade cristã, e ele se torna membro ativo do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso o caminho é este.
tornando-nos discípulos de Cristo, não caminhando à sua frente, mas assumindo a cruz e os sofrimentos, pedindo ao Senhor a sabedoria e também reconhecendo que somos membros, todos irmãos, onde já não há mais velho, escravo, diferença de raças, porque todos nós nos tornamos membros de uma única família em Cristo Jesus. Por isso peçamos ao Senhor que, independente da condição de vida que nós temos, casado, religioso, namorados, filhos ainda que estão na idade da primeira educação, da formação, dos estudos, precisamos perguntar-nos todos os dias: qual é o meu lugar nesta vida? O que Deus deseja de mim? Quais são os dons e as aspirações que Deus coloca no meu coração para que elas possam frutificar e eu me torne sempre mais uma pessoa feliz na presença de Deus e também como comunidade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir os bravos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas preces e a cada invocação nós responderemos: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que a Igreja, ancorada em vossa palavra, seja sinal de esperança, coragem e fé para o nosso povo, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que o povo brasileiro, na luta pelo cuidado da casa comum e da democracia, obtenha de vós, ó Pai, orientação e esperança de dias melhores, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que as nossas comunidades saibam acolher os migrantes, refugiados que procuram nova vida em nosso meio, inserindo-os na atividade pastoral, reconhecendo seus dons e carisma na edificação do reino, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que todas as pessoas que se dedicam ao estudo, ao ensino e à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, redescubra a fonte viva e a luz que a palavra de Deus é para a nossa vida, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Possam agradar-nos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Marco Aurélio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Domingos de Guzmão e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de teres a minha morada, mas dizei uma palavra sem exceção. Senhor.
que mereçamos para sempre viver em comunhão com Ele, que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São Domingos de Guzmão, desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e